breves considerações para a gente começar a nossa aula. Vou estar com vocês nesse semestre também, com estágio, né? Supervisionado para a formação de professores de psicologia. Dentro desse semestre, dessa disciplina, nós vamos estar finalizando, né, o artigo de vocês. Já viemos lá do 8º semestre, que foi o estágio 2, aonde vocês construíram o primeiro, segundo e terceiro capítulo. Tudo que vocês construíram no 8º semestre, vocês vão utilizar agora, até porque agora vocês vão finalizar esse artigo e deixar ele completo, né? Então, nesse semestre, a gente está encarregado de construir os elementos pré e pós-textuais de um artigo. Então, vamos lá para a aula, que eu vou ensinar para vocês o que são os elementos pré e pós-textuais, quem compõe esses elementos, né, de acordo com a estrutura que a gente também vai construir no nosso artigo. E eu já vou estar ensinando um dos tópicos desses elementos pré-textuais para a gente construir, tá? Só que hoje e semana que vem a gente vai se deter somente nisso, em aprender a fazer um desses tópicos que eu ainda vou falar. Porque a gente vai ter 2 aulas, porque é um tópico mais trabalhoso, tá? Então, eu vejo que a gente precisa aprofundar. Hoje eu vou trabalhar de 2 formas, através do exemplo de artigo já existente, um artigo de revista, e vou passar a parte teórica, né? A questão da aula expositiva para vocês. Semana que vem, além da minha explicação, eu vou trazer outros estudiosos, autores que trabalham com metodologia científica, né, que constrói artigos e que também ajuda a também ensinar o que é esses tópicos e elementos pré e pós-textuais dos artigos. Então, além da minha explicação, vou trazer outras afirmações, outras aulas para vocês entenderem, compreenderem, deixar bem claro como construir esse tópico e melhor facilitar a construção de vocês, tá? Então, vamos lá. Esse semestre, eu disse para vocês que algumas coisas eu ia mudar em questão de metodologia, tudo visando a aprendizagem de vocês. E uma das coisas que eu vou mudar é que eu estou percebendo, mesmo que o aluno ele escolha, né, como é que ele quer a aula, se ele quer vir presencialmente, como o Thiago está hoje aqui, ou online, isso daí está sendo ainda uma escolha de vocês, né? Eu vejo que a maioria ainda não está vindo presencialmente. Eu não estou falando isso com olhar de crítica, tá? Eu só estou dizendo como está sendo a realidade. Vendo que a maioria está vindo somente no online, eu quis transformar um quadro como se fosse, né, e ficasse aqui no online também. Então, a minha aula vai ser através do Word, onde eu vou escrevendo e mostrando para vocês e fazendo como se fosse um mapa mental, como se eu estivesse escrevendo, entre aspas, no quadro, né? Então, é uma das metodologias que eu vou estar utilizando. Vou compartilhar com vocês aqui, eu acho que já até estava compartilhado, o Word. Está aparecendo aí? Sim, professora. Tá. Então, gente, nesse semestre a gente vai aprender a fazer elementos pré e pós-textuais e vai entender quem faz parte desses elementos pré e pós-textuais. Eu vou listar aqui, né, quais são os elementos que fazem parte e principalmente eu vou focar nas que a gente vai construir, né? Porque assim, a gente vai ver que existem elementos pré e pós-textuais para monografia, né, que é um trabalho maior, aqueles trabalhos de 30 a 25 páginas, a nível de graduação. Se a gente for falar numa dissertação, numa monografia de mestrado, doutorado, às vezes chega a 70, a 100 e poucas páginas. Eles também têm seus elementos pré e pós-textuais. Algumas coisas que você encontra nos elementos pré e pós-textuais da monografia, você não encontra nos artigos, né? Há algumas pequenas diferenças. O que eu vou realmente focar é no artigo que a gente está construindo. Então, eu vou mostrar para vocês, apresentar os elementos pré e pós-textuais que eu quero que a gente construa nesse semestre no nosso artigo. Mas sim, eu vou estar passando sobre esses elementos
De uma outra forma, quais são os elementos que a gente encontra na monografia, quais são os elementos que a gente encontra em artigos, para vocês terem um olhar mais amplo. Professora, Pode falar, Thiago. Marcelo, tá dando para entender o que a senhora tá falando no Não dá texto, mas pra entender? assim, tá cortando. Não, tá dando para entender, mas está cortando um pouco. Eu queria saber se era só para mim que tá cortando, que se for para mim, eu saio e entro aqui. Não, eu acho que não é só para você, porque quando você começou a falar, a sua voz começou a ficar cortada. Só que eu vi que ficava cortada de acordo com quando eu me mexia. Eu acho que o fio aqui está com mau contato. Então, eu vou tentar não articular tanto para o fio não ficar com mau contato e vocês conseguirem escutar tudo. Entendeu? Professora, Oi? licença. A senhora tem como aumentar essa fonte? A senhora vai Vou. escrever? Por Posso favor. aumentar sim. Oi, Thiago. Obrigada. Olha, eu acho que ele vai ter que trocar com certeza o fone ou o cabo. Eu vou ver isso para outra aula. Vou ficar assim para a gente não se atrasar. Aí eu já vou falar que nessa sala tá com problema o fone, tá? Mas para a gente não se atrasar, eu vou logo começar. Qualquer coisa, me falem, gente. Podem parar a aula se estiver atrapalhando, que não adianta nada, né? Eu estar falando e vocês não estarem entendendo ou algo assim. Então, vamos lá aumentar essa fonte. Pronto. Então, eu vou estar mostrando para vocês, sim, elementos pré e pós-textuais de artigos, de outras revistas, de monografia, até porque eu sei que nessa turma algumas pessoas têm interesse de publicação, e que bom, eu até motivo não só alguns, mas que todos comecem a publicar artigos, isso é muito bom para o currículo, muito, muito bom mesmo, isso ajuda, até mesmo questão de emprego, dependendo da vaga, e depende do emprego, do ambiente que você está procurando esse trabalho, mas vou estar trazendo esse outro olhar também. Mas, para a nossa disciplina, né, vão ser os elementos pré e pós. Quem quiser printar, pode estar printando. Então, quais são os elementos pré e pós-textuais que nós vamos construir no nosso artigo? Então, agora para. Pode falar. Tá, não, é isso que eu queria Acho que eu saber. já ia Então, falar agora que ia nesse printar, né? semestre, Nesse semestre elementos eu pré e vou mostrar. pós-textuais, né? Quais são os elementos pré e pós-textuais que a gente vai aprender e fazer no nosso artigo, que é, né, o mais importante no momento. Então, vai ser a introdução, resumo, abstract, enfim, tem outras formas, falo bem mesmo no portuguesado. Conclusão. A gente vai estar também vendo a questão das referências bibliográficas. Final, vou estar falando novamente. Eu fiz isso no semestre passado com os capítulos, mas também vou fazer isso com os elementos pré e pós-textuais, que é passar, né, o plágio. Então, esses não são os elementos que nós vamos construir, mas além desses elementos, a gente vai entender, né, como passar, vou estar, na verdade, revisando isso com vocês para passar em elementos pré e pós-textuais de vocês do artigo que vocês vão realizar. E também eu vou estar fazendo como se fosse uma espécie de revisão no artigo completo, porque vocês podem pensar assim, mas os capítulos já estão prontos, não tem por que revisar. É muito importante a gente começar a fazer esse exercício, porque a nível, vamos supor, que vocês forem entregar, né, um artigo ou uma monografia para o TCC de vocês, da graduação, ou para a conclusão da pós de vocês futuramente, né, provavelmente a maioria tem a intenção de fazer uma pós, ou mestrado e doutorado, trabalhos científicos que a gente faça, é muito importante a gente fazer mais de uma leitura, mais de uma revisão, porque às vezes
Mesmo passando pelo olhar do orientador, pelo olhar de vocês, às vezes alguma coisa a gente deixa passar. E isso não estou falando só em termos de estrutura, mas em termos de ortografia, né, palavras erradas, termos de pontuação também, né? Tudo isso, um trabalho, ele além de você, sim, ter que se importar com o conteúdo, ter que se importar com a estrutura que se pede e também, né, com trabalho completo para ser entregue, ter todos esses tópicos, é muito importante a gente levar em consideração questão de pontuação, ortografia, até porque se nós estamos saindo de uma graduação, isso daí são, como eu posso dizer, habilidades básicas que a gente pode e precisa ter. E eu digo isso porque eu já vi. Pode falar. Bom dia. Eu tenho interesse em publicar o artigo que a gente vai finalizar aqui, né? E, assim, há várias revistas de publicação. E depois eu queria até que, se tivesse a oportunidade da senhora falar um pouquinho mais sobre como a gente pode proceder com esse artigo que a gente vai fazer com a senhora, se a gente vai poder publicar em alguma revista. E se sim, quais seriam, como é o nível disso, como funciona? Porque, assim, eu penso em fazer mestrado, né? Eu já tinha falado com a senhora pelo WhatsApp. Eu vi, desculpa não ter respondido, eu acabei esquecendo. Tudo Mas bem, até porque tudo isso bem. que você me perguntou é algo que eu também vou estar falando com vocês em sala. Né? Tá? Porque a gente não teve esses contatos antes, apesar da gente saber que tem, saber como é que é. Importante, tem Mas revista. aí, isso. E eu queria saber qual é o nível da revista, porque existe revista tipo A, B, uma coisa assim. E eu queria poder entender melhor sobre isso também, né? Perfeito. Beleza, pode deixar. Na próxima aula, a gente pode estar até conversando sobre isso na próxima aula, gente. Tiago, a colega falou sobre a questão de revista, sobre eu informar ela, sobre a diferença de revista A, revista B, como é que a gente faz para publicar, como é que acontece, né, esse trâmite. Eu vou estar falando para vocês um pouco, mas a gente deixa para a semana que vem, mas é muito bom ter me lembrado, justamente para eu trazer uma aula para vocês que seja bem objetiva, de acordo com o que vocês querem escutar. Então, diferença de revista A, revista B, questão Professora? Pode falar. A senhora podia só levantar um pouquinho, que eu esqueci de anotar um negócio que a senhora anotou antes, né? Ah, Se a senhora tá. pudesse levantar a Pode página. ir. Obrigada. Tá, então vamos lá. Então, esses são os elementos pré e pós-históricos que nós vamos construir. Além de passar o plágio, eu vou mostrar para vocês a importância de fazer mais de uma revisão e leitura completa do artigo de vocês. Como eu disse para vocês, às vezes a gente acaba deixando passar. E aí a gente precisa fazer, e é necessário fazer uma, duas revisões, por quê? Para que o que deixou passar não seja pego na banca. Né? Não seja pego lá quando a gente for defender o nosso mestrado, o nosso artigo científico da pós-graduação. Então, para não acontecer isso, é importante a gente estar revisando. Tem gente até mesmo que pega um professor de português e paga para isso, para a pessoa revisar, ou você mesmo. Enfim, mas eu quero que vocês entendam a importância de estar lendo mais de uma vez, tá? Então, fazer mais uma revisão do artigo. Leitura completa. Beleza? Então, esses são os elementos para hipóteses textuais, tá? E agora, no momento, eu vou me deter na introdução. Como construir uma introdução? Certo? Tem certos tópicos em artigos e monografias que tem os obrigatórios e não obrigatórios. Em relação, focando na introdução, ela é obrigatória em qualquer trabalho. Todo trabalho tem uma introdução.